E na noite de hoje, assim como ao longo do final de novembro, dezembro, vocês ouviram vários sermões sobre essa questão de ano novo, mudanças novas, algo novo vai acontecer, eu também trouxe aqui um sermão para falar sobre mudanças. E nós vamos analisar ali, não de forma minuciosa, porque é uma história muito grande, e todos nós conhecemos a vida de José. Todo mundo conhece José. Quem é que não conhece José aqui? Todo mundo sabe quem foi José. José era filho de Jacó. Um dos filhos de Jacó, né? Era aí o penúltimo filho de Jacó, o filho da mulher que ele mais amava, né? O primeiro filho da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Então, vamos lá para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, o capítulo... Deixa eu só achar aqui que eu esqueci. O capítulo é o capítulo 37. Gênesis capítulo 37. José era filho de Jacó. Um personagem bíblico bem interessante. Por quê? Porque José, além de ser filho de Jacó, era o filho preferido de Jacó. Em outro sermão que eu vou ter a oportunidade de pregar, eu vou falar sobre os problemas familiares a respeito de se ter filhos preferidos, que isso pode provocar dentro da família. Em outro momento aí que me convidarem, eu vou pregar sobre isso, certo? Então, nós vemos aqui que José foi um homem muito especial para Deus, porque ele era quem? Ele era uma pessoa fiel. E a vida dele tem 6 lições para nós. Talvez tenha mais, mas hoje eu quero destacar 6 lições importantes. Nós não vamos nos ater a todo o conteúdo da Bíblia, porque é uma história longa, são vários capítulos, né? Nós vamos ler ali alguns trechos específicos para dar uma contextualizada. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 37. Antes de começarmos a fazer a leitura, eu quero convidar os irmãos que estão aqui conosco e quem está nos acompanhando a falarmos com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, meditarmos no Senhor. Pedimos agora a orientação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre a Tua vontade e nos capacite, Pai, para cumpri-las em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Eu vou falar sobre 6 lições da vida de José. Mas como eu já disse, tem várias outras, né? Porque José era um homem muito inteligente. Então, nós temos aí muitas lições. A primeira lição de José está aí no capítulo 37, versículo 5. Antes de eu começar a ler, vamos lembrar que José era o filho preferido de Jacó, certo? Eles habitavam na terra de Canaã. Eles viviam de quê? Da criação de rebanhos, né? De rebanhos que Jacó e sua família viviam. Então, vamos lá. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Vou ler só o versículo 5. O meu foco aqui não é o ódio dos irmãos de José por José. É outro foco. Quando a gente lê esse versículo aqui, nós podemos identificar um dos dons que Deus havia dado para José. Os irmãos conseguem identificar? O versículo diz que ele teve o quê? Um sonho. E essa aqui foi a única vez que ele sonhou? Não, não foi a única vez. E o que ele podia fazer? Qual foi a capacidade que Deus deu para ele? Interpretar sonhos. A primeira lição que eu trago para os irmãos sobre a vida de José é que José, ele usava os dons que Deus tinha dado para ele. Quer ver como ele usava? Se a gente for lá para a prisão, ocorreu o fato de que alguém sonhou. 2 homens sonharam. E José fez o quê? Usou o dom que Deus deu para ele.
ele interpretou o sonho daqueles homens. Não importa aonde ele estivesse, ele fazia uso daquele dom. Ele não ignorou aquele dom. Por mais que, imagine só, José teve o sonho lá com os irmãos dele, que ele seria adorado pelos irmãos e pelo pai. José foi vendido como escravo. José foi trabalhar em determinado lugar, depois foi preso. José podia muito bem, olha, eu sei o que esse sonho bem quer dizer. Deus me deu essa capacidade. Mas eu não vou interpretar. Para quê? Já cansei de sofrer. Não quero mais. Não quero mais atuar dessa forma. Vou atuar de outra forma. José usou os dons dele em todos os lugares, até na prisão. Eu acho interessante, porque eu costumo pensar o seguinte: não basta você ser bom, eu ser boa em algo, em alguma coisa. Nós precisamos praticar aquela coisa, né? Fazer aquilo ali. Constantemente você vai melhorar. Mas quando Deus, Ele nos dá um dom, Ele não quer que eu utilize ele apenas naquelas vezes que eu acho adequado utilizar. Imagine que você tem o dom de falar de Deus para alguém. Então, quer dizer que eu só posso pregar quando eu subo no púlpito para falar? Não, não é assim. Se você está no seu trabalho, se você está na fila do supermercado, você pode falar de Deus para alguém. Alguns meses atrás, na verdade, eu estava na fila do açougue. E eu fiquei impressionado, porque um senhor estava com a esposa dele, né? E aí ele falou de Deus para mim. Eu nunca tinha visto ele nunca tinha me visto, ele era de outra denominação religiosa, e ele falou de Deus para mim. Aí eu fiquei olhando assim para ele, porque eu fiquei admirada. Porque ele falou de Deus para mim. E eu não sei como foi que começou essa conversa. Ele começou a falar comigo, a esposa dele estava junto, aí ele falou bem assim para mim: a minha esposa pode te dar um abraço? Aí eu falei: pode. Fiquei impactada, admirada, porque, gente, que coisa linda. Eu conheço Deus, eu sei quem é Deus. E esse homem, ele estava aqui parado, esperando o açougueiro, e falou de Deus para mim. Naquele momento, eu falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Esse homem foi usado por Deus no lugar mais improvável. Eu não imaginava, nem ele talvez não imaginava. Um dom que Deus deu para ele. Talvez ele não seja eloquente. Pegar um microfone e pregue para multidões. Mas ele tem esse dom. E ele usou no momento, no lugar que ele estava, no supermercado, em uma fila, de um açougue. Que coisa! Essa é uma lição importante da vida de José, que nós temos que ter para nós. Irmã, e o que a irmã quer dizer? Eu quero dizer para vocês o seguinte: que se no ano que passou, em algum momento, você deixou de usar os dons que Deus deu para você, por quaisquer que sejam os motivos, este ano é uma nova oportunidade de utilizarmos os nossos dons em qualquer que sejam as circunstâncias. Talvez não seja fácil, realmente não é fácil, mas é um sacrifício que nós temos que fazer por Deus, porque foi Deus quem nos deu esse dom. Quando você é bom em alguma coisa, é porque Deus fez você assim, da forma como você é. Então, nada mais que justo, né, do que você usar esse dom para honrar o nome de Deus. A segunda lição importante aqui da vida de José, que eu extraio para os irmãos, identificando aqui, é que José, ele era um homem que se deixava ser usado por Deus, com certeza. Na vida dele, ele passou por N situações difíceis, com certeza. Foi vendido como escravo para um homem, e esse homem confiou inteiramente nele. Vamos lá. Gênesis capítulo 39, versículo 7.
Vamos já ler. Potifar confiou em José inteiramente. E José administrava aquela casa com maestria. José dava conta de tudo. Potifar chegasse para José: José, aonde é que está aquela agulha? José, olha, está em tal lugar, assim, assim, usamos para fazer tal coisa. Então, José tinha total domínio da casa de Potifar. Ele sabia de tudo. Mas nós temos aqui uma lição importantíssima, especialmente para essa época em que nós vivemos. Vamos lá, Gênesis 39, versículo 7. A partir do 7, 39 e 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidar: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Nesses versículos que eu li, irmãos, tem duas lições importantes. Mas se eu falar uma, vai deixar 7. Mas eu vou falar 7. Duas lições importantes. Primeira lição importante aqui, ó, que José, ele era um homem que honrava a Deus. Ele não pecava contra o Senhor. Ele buscava estar o tempo todo seguindo a vontade de Deus. E a outra lição importante é que José, ele fugia da tentação. Ele fugia da tentação. Imagine só, José era um homem jovem, um homem fiel a Deus. Eu creio que ele não havia se relacionado com nenhuma mulher ainda, né? Tanto é que, segundo alguns estudiosos bíblicos aqui, ele se casou, ele já tinha mais de 30 anos. E essa mulher via ele, jovem, bonito, viril. Todo dia essa mulher estava amolando ele. Então, na primeira vez que ela veio com investida para ele, para se deitar com ele, ele começou a evitar ela. Ele começou a evitar ela. Não posso ficar perto dessa mulher, porque essa mulher ela está me perseguindo, não posso ficar. Então, ele fugia da tentação. Então, a lição que nós temos aqui: fuja da tentação. Talvez a tentação, quando a gente fala em tentação, não é só a tentação sexual, né, para fazer coisas relacionadas à sexualidade, à traição, ao adultério, à prostituição. Não é só disso, mas em todos os aspectos. Talvez nós somos inclinados a algum pecado. E o diabo, ele vai nos tentar com a minha inclinação, com o meu pecado, com aquilo que eu gosto de fazer que é errado. Então, ele vai me tentar com isso, aquilo que é atrativo para mim e que me faz pecar. E hoje, o que nós mais temos são coisas atrativas, que alimentam a nossa natureza pecaminosa. É o que nós mais temos. São toneladas e toneladas de informações, muitas coisas. Mas a lição é o quê? Vamos fugir da tentação. É uma orientação bíblica. Orientação bíblica. Vamos fugir. Não. Tanto é que o Novo Testamento também nos orienta a fugirmos, né? A fugirmos, se abster das formas do mal, se desvie do caminho do mal. E José, ele fez isso. Fugiu da tentação. A mulher acusou ele, porque ela rasgou a roupa dele. José foi preso, acusado de tentar abusar da esposa do patrão dele. Que triste, né? Agora eu vou fazer um parêntese aqui, irmãos. Vou fazer um parêntese aqui, depois eu fecho o parêntese. Eu fico pensando,
Pense você também. José foi preso. Será que lá na cadeia podia pensar assim, meu Deus, eu fui fiel, eu não queria fazer nada com a mulher e estou preso, injustamente. Pense só. E ele foi muito tempo preso, não foi alguns dias. Foi muito tempo preso por uma coisa que ele não havia feito. Pelo contrário, ele se manteve fiel ao patrão dele e a Deus. Imagine que talvez ele tenha ficado muito chateado, muito indignado diante daquela situação. Ou talvez não, confiava em Deus, né? A gente faz algumas projeções na nossa cabeça, imaginando como ele agiria, mas nós colocamos como você agiria. Eu mesmo ficaria muito indignada, muito chateada e zangada com Deus. Senhor, mas eu fui fiel, como é que isso aconteceu comigo? Eu quero sair dessa cadeia hoje. Eu ia ficar muito zangada. Mas vamos fechar um parêntese. Mas José se manteve ali fiel. E tanto é que foi honrado também na cadeia. Lá na cadeia ele também foi honrado. Ele começou a vigiar lá os presos junto com o pessoal que cuidava lá da prisão. A próxima lição aqui da vida de José para nós está... A próxima lição é o seguinte, nós vemos aí que José, ele enfrentou muitas dificuldades, né? Em todo o capítulo, do capítulo 37 até o capítulo 41, é só dificuldade que esse homem passa. É saindo de uma dificuldade, entrando em outra. Ele não tem um minuto de paz. Mas nós vemos aí que José, ele fez o quê? Ele manteve a sua fé inabalável em Deus. Isso é importantíssimo, mesmo em meio às adversidades. Gente, quando eu vejo a minha vida e vejo a vida de José, eu fico assim, pensando, nossa, mas eu reclamo. Que ele passou por tanta coisa, né? E eu me reclamo por qualquer coisinha, eu estou reclamando, estou pensando, minha fé está vacilando. Infelizmente, nós somos assim. Nós temos essa tendência. É uma coisa que nós levamos conosco. É pegar a nossa fé e deixar fazer com que ela vacile por qualquer circunstância, qualquer coisinha. Uma vez, um irmão falou para mim que o tempo que a gente vive hoje é um período que tem a pior espécie de crente. A pior espécie de crente é os crentes de hoje, né? Por quê? Eu fiquei assim, mas por quê, irmão? Não, porque qualquer coisinha nós estamos choramingando. Ai, porque Deus assim? Ai, porque eu não aguento mais. Eu fiquei impressionada, né? Ele falando, irmã, imagine os discípulos lá, o Império Romano mata, mas não mata, e eles pregando, se escondendo nas catatumbas, riscando as paredes das catatumbas, os versículos bíblicos, a palavra de Deus, e nós, qualquer coisinha aqui, já estamos chorando. Fiquei refletindo. E realmente, ele estava correto. Nós, em qualquer adversidade, em qualquer problema, em qualquer situação, nós já estamos fracos. Aí a gente esquece daquela palavra que o Senhor Jesus falou para nós. No mundo, o quê? Vamos sofrer o quê? Aflição. Aflição. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Olha só, Deus, Jesus pediu para a gente ter bom ânimo. Porque o Salvador veio aqui neste mundo, passou por aflição e venceu. Então, nós, com Ele, também poderemos vencer. Muito bem. A quarta lição é que José, ele serviu com humildade. Com humildade. Como, minha jovem irmã? Quando ele interpretou o sonho, né, de um dos prisioneiros lá, um deles foi liberto, e esse foi agraciado por Faraó. Faraó falou com ele do sonho. Essa parte os irmãos sabem, né? Então não vou me ater a isso, não. E ele se tornou um governador. Ele podia muito bem dizer assim, pronto, agora já era. Estou com o poder. Ninguém mais pisa em mim. Porque agora eu sou o segundo no Egito. O primeiro é Faraó, eu sou o segundo.
Não, mas ele não agiu dessa forma. Ele agiu com tanta humildade que quando veio 7 anos de seca, ele mandou avisar, olha, aqui nós temos comida sobrando, então quem quiser pode vir aqui comprar. Porque tinha realmente, ele havia organizado tudo para que as pessoas viessem, não passassem fome lá no Egito. Ele abriu os celeiros do Egito para receber outros povos, né? Por mais que fossem vendidos, ele podia muito bem nem vender. Falar, não vou nem vender porque vai que falta para nós. Ele abriu mão ali. Ele também agiu com humildade ao atender os irmãos dele. Que ele podia muito bem dizer, não, vocês aí eu não quero saber não. Vocês aí, vou ser severo com vocês. Aí vem a 5ª lição. Em vez dele focar na injustiça, ele focou em Deus. Ele reconheceu que tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi por intermédio do Senhor. No capítulo 50 de Gênesis, versículo 19, José fala assim, ó, aqui os irmãos de José já estavam morando no Egito, Jacó já havia morrido. Então, quando Jacó morreu, os irmãos de José ficaram tudo com medo. Eita, papai morreu, agora José vai pegar pesado com a gente, porque ele foi benevolente porque papai estava vivo. Agora papai morreu, ele não vai agir com benevolência com a gente, não. Mas José disse para eles, ó, não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes foi amável. Olha só, que palavras maravilhosas que José falou para os seus irmãos. Então, mesmo em meio às injustiças, José foi capaz de perdoar. E José reconheceu que ali Deus havia transformado. A 6ª e última lição da vida de José. Siga o propósito de que Deus tem para você. Deus usou toda a jornada de José, que foi muito difícil, para um propósito. O propósito era salvar várias pessoas de uma seca que aconteceria há muito tempo depois. Então, todos nós temos um propósito. Eu não estou aqui para falar de teologia de prosperidade, não, viu, gente? Aqui é o propósito de Deus para a sua vida. O plano do Senhor para a sua vida. Em que você poderá ser usado neste mundo. Qual vai ser o propósito do Senhor? Eu não sei qual é o seu. Estou buscando saber qual é o meu. Jesus me diz qual é o propósito da minha vida para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Deus, Ele nos dá um fardo para carregarmos. Eu fico pensando assim, por que Deus nos dá um fardo para carregar? É uma interpretação minha, tá, gente? Não foi nenhum teólogo que disse, foi uma interpretação minha. Eu tenho assim para mim que um fardo é como se fosse uma coisa que para mim é muito difícil de eu fazer. É muito difícil de eu fazer, mas que eu tenho que fazer. E Deus me deu. Então, todos nós temos isso. Uma responsabilidade que é única. Eu tenho uma responsabilidade única que Deus designou para mim fazer. Exclusivamente eu, Larissa. Mas porque Deus não consegue sem mim? Não. É porque aquilo que Ele quer que eu faça é bom para mim. Aquilo vai me moldar. Aquilo vai fazer de mim uma pessoa melhor. Então, é a mesma coisa com cada um de vocês. Deus, Ele tem algo designado exclusivamente para você. Para que você seja transformado pela ação do Senhor Jesus. Para que você transforme vidas. Para que o seu propósito alcance outras pessoas.
talvez sua família, seus colegas de trabalho, não sei quem e nem o quê, mas é o propósito do Senhor que quer se cumprir através de você. José se deixou ser usado com muita dor e com muito sofrimento. Ele veio usufruir de uma vida boa, uma vida completa, depois que ele recebeu a sua família no Egito. Foi que ele conseguiu ali ter uma vida plena. Porque eu creio que ele não era completamente feliz, porque estava longe do pai, que ele amava muito, os irmãos, havia esse problema familiar. E eu creio que ele, por ser um homem de Deus, ele queria resolver isso. Ele não queria viver assim. E ele teve ali a sua plena felicidade quando ele concluiu aquele projeto na vida dele. E Deus, Ele quer que todos nós também concluamos o propósito do Senhor. E o nosso propósito, irmãos, talvez ele não vai se concretizar enquanto Jesus Cristo não voltar. Talvez a gente está aqui sofrendo, passando por tribulação, por dificuldade, por inúmeros problemas. Mas o que Deus quer de nós é que nós continuemos firmes e fortes, persistindo. Porque quando Jesus Cristo voltar, Ele vai dizer para cada um de nós, olha, você lembra aquilo que você passou lá? Pois é, aqui está o resultado. O porquê de você ter passado por aquilo. Aqui está o fruto. Você está aqui hoje porque você enfrentou aquele problema lá em 2024. Você lembra daquele problema que você enfrentou? Pois é, você está aqui hoje porque eu estava com você naquele momento. E naquele momento a sua fé foi fortalecida. E a partir dali você nunca mais quis se afastar de mim. Você nunca mais andou longe de mim. Você nunca mais teve prazer nas coisas do mundo. Mas o seu prazer estava em fazer a minha vontade. Que maravilha, irmãos. É um dos meus desejos, é poder conversar com Deus e perguntar para Ele, Senhor, e aquela escolha minha lá, Senhor? O que o Senhor, aquilo ali foi bom? E Ele fala, não foi bom não. Aquilo ali você fez aquilo e depois deu aquilo outro. Lembra daquela outra atitude sua lá? Pois é, foi consequência daquilo lá que você fez errado. Deus tem um propósito para cada um de nós. Escolha viver o propósito do Senhor na sua vida. Escolha. Talvez você fale assim, Senhor, não vou conseguir. Essa responsabilidade que o Senhor me deu, para mim é muito difícil, não vou conseguir. Mas diga para Ele, Senhor, eu não consigo. Se não for com o Senhor, eu não vou conseguir. Porque eu sou muito fraco, eu sou medroso, eu tenho pouca fé. Confie no Senhor. Aprenda a viver e a depender inteiramente do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e falar com o nosso Deus? Santo Deus e eterno Pai, o Senhor nos fez, o Senhor nos formou como pessoas para viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que não importa qual seja as situações, não importa quais sejam os problemas, as dificuldades, nós queremos, o nosso desejo é que o propósito do Senhor se cumpra em nossa vida. Queremos que o Senhor nos use, nos molde, nos transforme, de dentro para fora, e que nós possamos ouvir a Tua voz, dizendo assim, este é o caminho, andai por ele. Pai, sabemos que ao longo deste ano de 2025, um ano desconhecido para nós, talvez nós já temos muitos planos bolados, muitas listas a se cumprir, mas nós cremos, Senhor, que quem guia os nossos planos é o Senhor. O meu maior desejo, e o desejo também de quem está aqui, é que a nossa vontade, a minha vontade e a sua vontade seja a mesma.
mas que sempre a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas, Pai. Nos ajude a aceitá-la, a entendermos que nós dependemos inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.